Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué e você está no canal Palavras em Harmonia. E nesta lição nós vamos estudar exatamente a respeito de como o Espírito Santo conduz e transforma uma vida. Porque o mover do Espírito Santo, ele está pautado no sobrenatural de Deus, mas não somente nisto, mas o Espírito Santo é que ele produz através da palavra, do ensinamento, uma mudança de vida, uma mudança de conduta e uma nova perspectiva, nova direção, novo caminhar. Então, nesta lição, nós vamos estudar exatamente a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Este é o título da nossa lição e o nosso texto áureo diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos, capítulo 19, versículo 20. A verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Mas para isso nós precisaremos alcançar os seguintes objetivos da nossa lição. Os objetivos que precisam ser alcançados são: primeiro, explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo. Segundo objetivo, analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade. Terceiro objetivo, explicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Que esta aula possa alcançar a sua vida, para que você venha a cada dia crescer na graça, no conhecimento e ter uma vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Esta lição, fundamentada em Atos 19, ela nos conduz a refletir sobre a ação do Espírito Santo. Só que esse contexto, ele é um contexto que ele vai ser tirado das quatro paredes da religiosidade e colocada em um contexto urbano. E geralmente um contexto urbano nós encontramos diversas opiniões, diversos credos e muita resistência à fé. Por isso que na obra missionária é indispensável o poder sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A nossa leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição de hoje, está em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis vós já o Espírito Santo quando crerdes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizado então? E disseram-lhe: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos os 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos,
disputando todos os dias nas escolas de um certo tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, e de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A nossa introdução diz: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por prática ocultista ligada ao culto de Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado e restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Então nós precisamos atingir os objetivos dessa lição e assim entender e nos perguntar a nós mesmos, né? O que acontece quando o Espírito Santo encontra uma cidade, uma pessoa, ou até mesmo uma igreja disposta a ouvir a palavra de Deus? Foi exatamente o que aconteceu ali nessa cidade de Éfeso. Tinha muitas pessoas que não queriam ouvir, que iam contra aquilo que Paulo discursava, falavam mal contra o caminho, que era uma forma de não chamar pessoas religiosas, mas de mostrar pessoas que foram transformadas totalmente em Cristo Jesus. Então as pessoas perseguiam o caminho, que era como era chamado na época. Mas mesmo assim, essa é a pergunta: o que fazer quando existem pessoas, cidades, igrejas que estão dispostas a ouvir a palavra de Deus? É exatamente isto que encontramos em Éfeso: oposições, incredulidades, culto a outros deuses, imoralidades sexuais, mas também pessoas dispostas a ouvir. Paulo chega a uma cidade marcada pela idolatria, pelo paganismo, por práticas espirituais totalmente contrárias ao evangelho, mas naquele mesmo ambiente, Deus começa a agir de maneira totalmente poderosa. Por isso que o texto áureo, ele diz assim, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, meus amados, quando o Espírito Santo age, a palavra não fica apenas no discurso, mas ela produz transformação. Este é o objetivo do Evangelho: que as pessoas venham ouvir a palavra, mas que não seja um discurso vazio, mas um discurso que venha provocar transformações na vida daqueles que ouvem. E para isso nós vamos apresentar dentro desses 3 objetivos da lição. Dentro do primeiro objetivo, nós vamos entender a ação do Espírito no ministério de Paulo, exatamente nesse capítulo 19. Então, Paulo chega lá em Éfeso, como nós já lemos, e encontra alguns discípulos e percebe que havia uma deficiência na compreensão deles. E é para isto que o ensino serve. Quando uma pessoa cheia do poder e da sabedoria do Espírito Santo chega a um grupo que não consegue entender os mistérios da palavra, você consegue perceber que existe uma deficiência de compreensão. Paulo percebeu e perguntou para eles, e eles responderam. Paulo perguntou, né? Se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, se eles já conheciam o batismo no Espírito Santo, aquela coisa toda. E eles disseram: não, a gente nem ouvimos ainda falar sobre o Espírito Santo.
Ou seja, eles conheciam apenas o batismo de João. Estavam observando simplesmente as ordenanças da lei. Paulo então ensina corretamente. E depois que aqueles homens entenderam, porque este é o objetivo, depois que entender a palavra, o propósito do ID de Cristo, a grande comissão e o chamado ao arrependimento, aquelas pessoas que estavam ali, eles receberam o Espírito Santo. E segundo a palavra diz que quando Paulo impôs as mãos, eles passaram a falar línguas e também profetizaram. Nós precisamos entender isto. Então, o Espírito Santo, ele trabalha juntamente com a palavra. É necessário que aquele que vai expor a palavra de Deus, ele também precise buscar a presença do Espírito Santo. Em oração, em comunhão com Deus. Muitos hoje, em nossos dias, têm se enveredado por um sentimento errado. Você vê que Paulo não chegou fazendo milagres. Paulo não chegou reproduzindo, maravilhas. Mas ele primeiro chegou ensinando, mostrando, corrigindo a compreensão das pessoas em relação à verdade. Porque muitas vezes alguém precisa de um esclarecimento para entender a verdade. E foi isso que Paulo fez ao chegar nesta cidade. Mas o que é mais interessante é que nós precisamos frisar que o Espírito Santo é quem nos capacita para testemunhar. O poder do Espírito Santo não existe simplesmente para produzir uma experiência emocional. É lógico que quando nós estamos sentindo a presença do Senhor, é algo extraordinário em nossa vida. Mas o Espírito Santo ele não se resume a atos emocionais, mas ele se resume em revelar, dar entendimento, aquilo que está em oculto, através da palavra de Deus e em comunhão com esse mesmo Deus. E o que é maravilhoso, quando nós entendemos no contexto desse primeiro parágrafo, é que o ministério de Paulo alcança diferentes pessoas. Atos 19 mostra Paulo ensinando, evangelizando e permanecendo em Efésios durante um período longo e significativo até alcançar os objetivos de ensinar, esclarecer, mostrar o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder transformador da palavra. Isso nos mostra que nós precisamos estar buscando sempre a presença do Senhor e nunca desistir de mostrar a verdade a quem precisa saber. Aplicação pessoal para nós. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Tenho buscado apenas a manifestação do Espírito ou também eu tenho buscado conhecer profundamente a palavra do Senhor? Por isso que nós precisamos amar a palavra, nos alimentarmos dela, meditar de dia e de noite, que a palavra de Deus ela venha a ser a nossa cabeceira. Então não é só buscar emoções, mas é buscar profundamente em conhecer e entender a palavra de Deus. Isso é uma aplicação muito importante em nossas vidas. O Espírito e a palavra de Deus nunca devem ser colocados em oposição. Não tem como eu buscar um avivamento sem me alimentar da palavra. Não tem como eu entender a palavra sem buscar o Espírito Santo. Então, não tem como colocar um em cada prateleira. O Espírito Santo e a palavra de Deus tem que estar todos no mesmo pensamento e no mesmo coração. Então, uma igreja saudável, uma pessoa saudável, ela precisa de palavra, oração, dependência do Espírito e testemunho. Com esta aplicação, nós vamos para o nosso segundo objetivo, que é entender o impacto do Evangelho na transformação daquela cidade ali em Efésios, mas aplicando esse mesmo impacto, esse mesmo Evangelho e essa mesma transformação primeiramente na minha vida. Porque este contexto
ele tem que primeiro fazer efeito na minha vida. Não tem como eu ser caixa vazia e querer encher os corações dos outros se eu não tenho nada para encher. Então, primeiro, essa transformação ela tem que partir de mim. Então, Éfeso, ela era uma cidade profundamente envolvida com idolatria e várias religiões pagãs. Os mesmos acontecimentos que a gente percebe que veio seguindo Paulo, né? Era idolatria, imoralidade, perseguição, rejeição ao evangelho. Todas essas coisas vieram acompanhando Paulo e não são diferentes hoje. Por isso que a mesma palavra, a mesma situação que Paulo usou ali em Éfeso, nós precisamos usar hoje na nossa sociedade, principalmente na nossa vida. Mesmo quando existem oposições e muitos sincretismos religiosos e pensamentos diferentes, mas quando o evangelho começa a avançar, as pessoas começam a mudar. Atos 19, 11 e 12. Deus começa a realizar milagres extraordinários através de Paulo. Mas precisamos entender que a obra de Deus, ela não para nos milagres. A obra de Deus, ela não está focada nos milagres. Os milagres são os sinais que acompanham o resultado da pregação. A pessoa ouve o evangelho, crê no que está sendo pregado, acredita na palavra e os resultados acontecem em forma de milagres e obras sobrenaturais. Mas não para por aí. O resultado mais importante, ele aparece posteriormente. Pessoas abandonam as práticas pecaminosas e ocultistas. Foi o que aconteceu ali em Éfeso. As pessoas começaram a ouvir. Paulo chegou primeiro corrigindo o entendimento da palavra. As pessoas creram, foram batizadas e desceu o Espírito Santo sobre elas. E ali começou os prodígios e maravilhas a acontecerem como resultado da obra da pregação do Evangelho. Nós entendemos que o impacto do Evangelho alcançou indivíduos, estruturas, culturas, economias e toda a cidade. Porque o Evangelho, ele tem que fazer isso. Ele tem que alcançar todas as classes sociais, todos os credos, e trazer a uma linha de pensamento e voltar, ou seja, fazer com que todos se voltem a Cristo, ao arrependimento, às boas novas de salvação, ao poder transformador do Evangelho, porque este é o objetivo. Mostrar que em Deus, pelo Espírito Santo, na sua palavra, a vida do homem ela é totalmente transformada. Então, como é que nós vamos entender, identificar e saber que uma pessoa foi totalmente transformada pelo Evangelho? Não é simplesmente porque a pessoa fala um pouco diferente, não é simplesmente porque ela está agora frequentando uma igreja, mas é porque as suas escolhas começaram a mudar. A transformação ela acontece desta forma. Não é pelo muito falar, não é muitas vezes por uma aparência, mas é porque as suas escolhas começam a mudar. Ela começa a ver coisas que são superficiais e que não têm mais o mesmo valor que tinha antes. A pessoa começa gradualmente a deixar as velhas práticas que não têm valor algum. Então, é nessas escolhas que a gente começa a perceber que uma pessoa está sendo transformada pelo poder renovador do Evangelho. Nós podemos aplicar em nossas vidas e entender e dizer assim, olha, o Evangelho precisa transformar aquilo que ninguém está vendo. Quando o Evangelho consegue transformar aquilo que ninguém está vendo, que é o que sai de dentro para fora, automaticamente isto começa a refletir também no exterior. Aquilo que o interior está sendo transformado, ele começa a refletir para fora. Essa é a verdadeira transformação do Espírito Santo, o verdadeiro agir do Espírito Santo. Isso é muito pessoal.
Mas além de ser pessoal, ele consegue transbordar. E nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu preciso me fazer algumas perguntas para saber se realmente eu estou sendo transformado. O Evangelho realmente conseguiu transformar os meus relacionamentos? O Evangelho conseguiu transformar a minha maneira de falar? O Espírito Santo está conseguindo transformar a minha maneira de tratar meus pais, meu cônjuge, meus filhos, meus vizinhos, a minha família? Está acontecendo uma transformação? Será que as minhas escolhas estão sendo transformadas? Eu estou realmente abandonando aquilo que Deus reprova? Será que a minha vida está demonstrando que Cristo realmente é quem governa o meu coração? São perguntas que eu preciso fazer a mim mesmo, para que eu mesmo venha começar a entender esta transformação que está acontecendo na minha vida. Então, o verdadeiro avivamento, ele não termina no culto. Ou seja, ele não termina junto com o culto. Ele continua dentro de casa, no trabalho, na escola, na sociedade, nas decisões que eu passo a tomar. E com isso nós vamos entender o nosso terceiro objetivo, a missão da igreja na realidade contemporânea. Então nós precisamos fazer uma ponte entre Éfesos e a nossa atualidade. Eu preciso fazer essa ponte, porque aquilo que aconteceu em Éfesos, ele precisa refletir hoje na minha vida. Ele precisa refletir na nossa sociedade e nos nossos dias. Então, o que é que eu posso imaginar? Pensar. Éfesos era uma cidade difícil. Hoje também nós vivemos em uma sociedade difícil, cheia de materialismo, cheia de idolatria, cheia de relativismo, práticas espirituais totalmente adversas à palavra de Deus, e moralidade nem se fala, rejeições aos princípios bíblicos. Eu tenho batido nesta tecla que as pessoas hoje estão rejeitando deliberadamente os princípios bíblicos. As pessoas têm pegado, eu sempre estou falando, as pessoas têm pego versículos da própria palavra de Deus e rejeitando o amor de Cristo. Mas a grande pergunta não é como é que está o mundo. Essa não é a grande pergunta. A pergunta é, como é que a igreja está se portando com essas coisas que vêm acontecendo no mundo? Como é que a igreja responde a tudo isto? Esta é a grande pergunta. E olha o exemplo de Paulo. Paulo não abandonou a cidade de Éfesos, porque ela era uma cidade difícil. No contexto da lição, você vai perceber as perseguições, as formas como Paulo foi tratado, a maneira como o pessoal perseguia o caminho, que era como ele chamava ali os cristãos, o caminho, as falsas acusações. Mas em meio a tudo isso, Paulo ele não desistiu desta cidade por ela ser uma cidade difícil. Ele simplesmente mostrou a verdade do Evangelho. E fazendo uma ponte para hoje, nós precisamos também fazer assim como Paulo e pregar o Evangelho justamente neste ambiente que se levanta contra o Evangelho. É neste ambiente que precisamos pregar. Atos 19:10 mostra que a palavra se espalhou ali naquela região da Ásia. Então, meus amados, Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou, o ID de Cristo não mudou, a ação e a transformação do Espírito Santo não mudou, e a missão da igreja continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma. A igreja, ela tem uma única missão: pregar a palavra. Nós precisamos chegar na classe dos alunos, e até mesmo você, aluno, precisa entender que a palavra precisa ser pregada. Não devemos substituir a mensagem bíblica por aquilo que simplesmente agradar as pessoas. Paulo, ele usou de sabedoria, ele não chegou acusando naquela cidade, mas também ele não relativizou o evangelho. Ele não massageou o evangelho. Ele não mascarou a presença do Espírito Santo, mas nós precisamos pregar exatamente a mensagem de salvação e não trazer palavras bonitas que agradem as pessoas.
Outra situação que é a missão da igreja, que é minha missão pessoal, sua também, é viver aquilo que nós pregamos. É respirar e exalar aquilo que nós pregamos. Então a sociedade ela precisa ver o evangelho funcionando na minha vida. Se eu prego que Cristo salva, que o evangelho transforma, que o Espírito Santo transforma, eu preciso apresentar uma vida transformada. E a igreja precisa alcançar pessoas. A igreja não existe apenas para reunir pessoas que já conhecemos, mas é para agregar, alcançar mais pessoas. Por isso que Paulo muitas vezes combatia ali nas sinagogas e saía para os centros urbanos para pregar o evangelho a mais pessoas. Esse é um dos motivos. Levar a Cristo para quem ainda não o conhece. E o mais importante, isto na visão, na perspectiva pessoal. Você e eu, nós precisamos ser instrumentos de transformação. Não podemos transformar o mundo pelas nossas forças, pelos nossos exemplos, pela nossa vontade, mas o mundo ele é transformado por alguém que aprende a ser instrumentos na mão de Deus. Para entendermos a lição e esses objetivos, precisamos, ou seja, depois de estudar essa lição ao qual Paulo esteve em Éfesos, precisamos de apenas perguntar: o que é que Deus quer fazer através de mim? O que eu posso fazer para abençoar? O que eu posso fazer pelo Evangelho? Como Deus pode agir através de mim? Paulo é exemplo, está nas Escrituras e é uma base de inspiração. Mas eu posso parar e me perguntar, né? O que é que Deus pode fazer através de mim? Então, vamos lá. Vamos levar para casa algumas perguntas? Quem é que está dirigindo a minha vida? Será que eu estou deixando o Espírito Santo dirigir a minha vida? O Evangelho está produzindo transformação na minha vida? Porque se o Evangelho não estiver produzindo transformação na minha vida, como que eu vou repassar isso ao outro? Então o Evangelho precisa, primeiramente, produzir a transformação na minha vida. Você olhar para trás, ver quem você era, olhar para hoje e dizer: o Evangelho está produzindo transformação na minha vida. Com tudo isso, eu estou cumprindo a minha missão de testemunhar a Cristo? Eu estou testemunhando ou envergonhando a Cristo? Eu preciso responder isso para mim mesmo. Então nós precisamos comparar, como eu já falei, fazer a ponte de Éfesos para hoje e entender que Éfesos precisava de Cristo, correto? Hoje também nós precisamos. A nossa cidade também precisa. Éfesos precisava de uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje também. Cheia do Espírito Santo. Não é emocionalismo. É cheia do Espírito Santo com um teor profundo de transformação. Éfesos precisava ouvir a palavra de Deus. Hoje, a nossa geração também precisa ouvir essa mesma palavra. Para nós concluirmos, volte novamente ao texto áureo. Volte novamente ao texto áureo. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O grande resultado da ação do Espírito Santo em Éfesos não foi simplesmente as realizações de milagres, já falamos muito, foi uma palavra que cresceu, pessoas que foram transformadas e uma missão que avançou. É isso que precisamos. Quando o Espírito Santo sopra, a palavra cresce, as vidas são transformadas e a missão da igreja avança. Se esta palavra fez sentido na tua vida, dá um like, dá um gostei, compartilha para que essa mensagem chegue a mais pessoas e atinjam corações e sociedades e nações e que vidas sejam transformadas. E eu te aguardo no próximo episódio da nossa lição da EBD.
E que Deus te abençoe. Fique com Deus, que é a base principal, base de tudo em nossas vidas. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.